Amados, fica a sua Bíblia aberta. Vamos começar aqui em Jó capítulo 9, versículo 4. Jó 9, 4. Agora vamos aí prestar atenção no culto, né? Que Deus tem algo para as nossas vidas, né? Vamos ver que Deus está falando, que Deus tem algo grande para fazer. Vamos lá? Jó capítulo 9, versículo 4. Quem contou, diga amém. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Meus queridos, prestem bem atenção aqui, quero falar alguma coisa para vocês. Quando surgem tempestades na nossa vida, escute bem sério isso. Nós podemos ter 3 atitudes na nossa vida. E uma dessas 3 é certa. Uma delas que nós podemos ter é dizer: eu vou suportar. Mas se apenas suportarmos as nossas provações ou tempestades que estamos passando, ela passa a nos dominar. E muitas vezes essa tempestade, essa prova que esteja passando, algumas pessoas se tornam amargas, se tornam endurecidas. E não é isso o propósito de Deus. Não é isso que Deus quer nos ensinar. A segunda coisa é fugir dela. Eu quero fugir. Se nós tentarmos fugir daquilo que estamos vivendo, é bem provável que vamos sair do propósito que Deus tem na nossa vida. Deus tem algo para cumprir na minha vida e na sua. Mesmo que estamos no meio de uma tempestade, não entendemos nada que está acontecendo. Porque vamos aqui lembrar que Jesus disse em Marcos capítulo 4, se não me engano, versículo 35 em diante, quando Jesus fala para os discípulos: passemos por uma outra margem. Jesus foi com eles no barco, foi junto. Então eles saíram debaixo de o quê? De uma palavra. Mesmo debaixo de uma palavra, a tempestade veio. Mesmo debaixo de uma revelação do céu, a tempestade chegou. E é interessante que outros barquinhos acompanhavam. Preste atenção, nós não podemos esquecer que estamos numa tempestade, mas tem outros nos acompanhando, tem outros nos cercando. Então nós não podemos pensar só em nós. Nós não podemos pensar só eu e acabou, e esquecer quem está à minha volta. A tempestade, ela surge, e muitas vezes, algumas ela vem com avisos, e vem como ontem, né? Raio, barulhos e tudo mais. E nós temos que aprender a vencê-las. E hoje, esta manhã, nós estamos aprendendo isso aqui. E a terceira que nós podemos entender, que muitos podem fazer, é usá-la em nosso favor. Se nós começarmos a aprender que tudo tem um propósito de Deus, tudo, fala assim comigo, tudo tem um propósito do Senhor. Se a Bíblia fala em Romanos 8, capítulo, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fala assim comigo, amo o Senhor. Então, se tudo que está acontecendo tem um propósito, nós sabemos que do outro lado tem um nosso inimigo querendo nos impedir de chegar onde Deus disse: você vai chegar lá. Nós não podemos esquecer disso. O diabo é um aproveitador. Na hora da tempestade, ele tenta colocar impedimentos para que você desista, para que você pare. Lembra? No meio, quando estava no meio da tempestade, no meio do mar, do outro lado, quem que mandava o vento? Era o diabo. Eram demônios que estavam no corpo daquele homem. Então veja, se eles mandavam o vento, então o problema não era o mar. Aí que está a questão. Muitas pessoas brigam com coisa errada, lutam com o que é errado. A questão não estava nas águas, a questão estava no vento. Quem que mandava o vento? Quem que mandava aquela tempestade? Aquele era o diabo. Então aquela tempestade
Era Jesus dizendo: olha aí, olha quem está mandando esse vento na tua vida, olha quem está acontecendo isso. Então vem uma tempestade. Às vezes as pessoas brigam dentro de casa, pensando que o problema é o marido, pensando que o problema é o filho, mas muitas vezes quem que está fazendo isso acontecer na tua casa? Quem está mandando este vento no teu lar? Na verdade, muitos preferem acabar com o casamento, dissolver a família, brigar, colocar culpa um no outro, em vez de lutar contra o quê? O vento. E muitos acabam o quê? Teimando contra Deus, fazendo o que Deus não mandou você fazer, como nós lemos aqui em Jó 9:4, que diz aqui: quem porfiou? Porfiar significa quem teimou contra Deus e teve paz. Não adianta você querer ficar lutando muitas vezes contra Deus, ficar falando besteira. O que você tem que fazer, no meio das tempestades que você possa estar vivendo na sua casa, é crer que o Senhor vai te dar vitória. Cadê o crente aqui? Tem gente que está teimando contra Deus, tem gente que está lutando contra Deus, fica falando que não deve. Às vezes nós vamos falar coisas que não deveria. Por quê, Senhor? Poxa, eu não entendo, fulano da direita, da esquerda, e eu aqui. É legal, mas se você for ver, os barquinhos que cercavam o barco de Jesus não tinha tempestade. O barco que tinha tempestade é onde estava justamente Jesus. Aí, o que você vai me dizer agora? Vai ficar fazendo como Jó está dizendo? Vai ficar lutando contra Deus? Por que Jó diz isso? Porque no capítulo 8, um dos amigos de Jó começa a falar: olha, Jó, será que você não está em pecado? Será que você não cometeu um erro? Será que você não fez tal coisa? Mas no versículo final 20, 21 e 22, ele começa a dizer para Jó: olha, Jó, tudo bem, mas eu vou dizer uma coisa: o Deus que nós servimos, Ele é poderoso, ainda Ele vai encher a tua boca de riso. Vou falar de novo: ainda Deus vai encher tua boca de riso. Você pode dizer comigo: Deus vai encher minha boca de alegria. Agora vamos continuar. Então nós temos que entender o quê? Se nós começarmos a desobedecer a Deus, vou sair da igreja, vou largar tudo, vou pedir demissão daquele emprego, vou largar não sei o quê, fica brigando, vai desintegrar, vai acabar. Vai acontecer o que o diabo quer. No meio de uma tempestade, não é para brigar. Fala assim comigo: no meio da tempestade, não é para brigar. Lembra que, é claro que isso não é uma tempestade, mas vamos dizer, sempre uma tempestade, alguns querem dar um jeitinho. Lembra em Mateus capítulo 4, versículo 4, o diabo fala para Jesus: transforma essa pedra em pães. É a mesma coisa dizer para Jesus assim: olha, poxa, não é justo você sendo filho de Deus no deserto e passando fome. Não é justo isso. Quantas vezes alguém chega para você usado pela boca do cão, pensando que está te ajudando, está te atrapalhando, e diz assim: poxa vida, você não é crente? Poxa, mas por que você está passando por isso? Poxa, você não é crente? Então quer dizer que eu sou crente, tudo dá certo. Não posso passar por uma tempestade, não posso passar por uma situação. Mas o que está do lado de fora vai tentar o quê? Te confundir. Como aqui o diabo tentou confundir Jesus. Em que momento? No último dia do deserto. Jesus estava cansado, com fome, com sede. Quem aparece para ele dizendo: ué, você não é filho de Deus? Por que ele disse: tu não és filho de Deus? Porque antes de Jesus ser levado para o deserto, Jesus desceu às águas. Quando Jesus desceu às águas e quando ele foi batizado, quando João Batista o batizou, ele disse para João Batista: me batiza para que fique de exemplo para os outros. E quando Jesus foi batizado nas águas, ele sai das águas, acontece o quê? O Espírito Santo desce como uma pomba, não em forma de uma pomba, como uma pomba, ou seja, que ele veio, como ele chegou até Jesus. E no céu, uma voz bradando do Deus poderoso: este é meu filho, quem eu me alegro. Então ali tem a aparição da Trindade: Jesus, o Espírito Santo e Deus. Aí logo Jesus vai para o deserto. O que o diabo faz? Ué, Deus disse que você não é filho. E por que você está no deserto?
Você não declarou que tu és o filho de Deus? Deus não declarou do céu que tu és o filho amado? E agora? A resposta que eu daria para o inimigo nessa hora, ou alguém que falasse para mim isso, eu não ia ficar criticando, mas eu ia falar como o apóstolo Paulo fala em Atos 17, 28. Olha isso que interessante. Porém, é em Deus que vivemos e nos movemos e existimos. Vou falar de novo. A resposta que eu daria para quem falasse para mim, eu ia dizer: porém é em Deus que eu vivo, que me movo. Por isso, é nele que eu existo. Quer dizer, tudo na minha vida está dependendo de Deus. Se Ele fizer, Ele vai fazer, que Ele é Deus. Se Ele não fez ainda, Ele continua sendo quem Ele é. Eu passei a existir porque Deus quis. Mas muitas vezes damos ouvido por quem? O diabo. O pastor disse aqui, Salmo 37, verso 25: fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. Olha para o teu irmão e fala assim: ninguém da tua casa será envergonhado. Deus vai honrar todos de lá de dentro. Quem está aqui dá um glória a Deus. Queridos, abra comigo em Isaías 32, verso 2. Abra lá. Isaías 32, verso 2. O que está escrito aí? Cada um servirá do quê? Leia em voz alta aí. Cada um servirá para quê? O quê? Esconderijo contra o quê? O vento. Refúgio contra de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Olha que interessante. Como que eu venço a tempestade? Como que eu venço a tempestade? Está aqui a resposta. Na hora da tempestade, na hora da dificuldade, na hora que tudo veio contra, parece que está tudo desmoronando, eu não tenho que ficar brigando, eu não tenho que ficar apontando nada, tentando acusar alguém de casa. Repare para você ver, quando os problemas financeiros chegam, problemas profissionais, materiais, saúde, ou algum filho, alguma coisa assim, geralmente o casal, se não está firmado no Senhor, vai começar um a apontar o dedo para o outro. Se alguma coisa aconteceu errado lá no trabalho, muitas vezes vem descontar em casa, mas não é assim. Quando a esposa não está bem, eu tenho que fazer isso aqui: servir de esconderijo para quem está lá dentro. Eu tenho que ser o esconderijo para minha família. Tem tempestade na tua casa? Tem, posso. Então seja o esconderijo da tua família a partir de hoje. Ventos vão vir, situações vão vir. Você pode estar vivendo, você pode estar neste momento no meio da situação. Briga não resolve. Sair da igreja não vai resolver. Entregar ministério, bobeira. Falar, eu não vou mais orar, você está fazendo errado. Porque quando eu me coloco de esconderijo contra o vento, eu estou dizendo assim: estamos passando o que estamos passando, mas eu estou cobrindo a minha casa de oração. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Eu estou passando o vento que eu estou passando agora. Eu não tenho que dizer para ninguém o que é, mas uma coisa eu faço: eu vou cobrir a minha casa de oração. Eu quero ser um esconderijo. Quero ser um esconderijo. Você está com a sua família aí? Então fale para a sua família: eu quero ser um esconderijo no tempo da tempestade na sua vida. Fale para ele, fala. Não tenha medo, não tenha vergonha. Fala assim: eu vou ser esconderijo no meio da tempestade em você. Qualquer um aqui, querido, passa por tempos difíceis. Quando eu falei do livro de Jó, eu quero ler para você aqui. Olha que interessante. Jó 8, 20 ao 22.
esteja certo de que Deus não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria, mas os seus inimigos vão viver na confusão, e a casa dos maus serão destruída. Quem é mau vai colher o que é mau, mas quem é de Deus, Deus está dizendo: ainda eu vou fazer você rir de novo. Eu sinto Deus aqui, eu vou voar. Fala assim comigo: ainda eu vou rir de novo. Você não vai rir de alguém, você não vai rir de uma pessoa, mas você vai, Deus está dizendo assim: vou trazer alegria de novo para a tua vida. Mas eu preciso aprender. Na tempestade, eu tenho que proteger a minha casa. Fala assim: na tempestade, nas horas difíceis, eu tenho que ser, fala assim, eu tenho que ser esconderijo. Fala assim: eu sou o esconderijo do Senhor na minha casa. Mateus capítulo 6, verso 8 diz: seu pai sabe exatamente o que vocês precisam, até antes mesmo que vocês peçam a Ele. Antes de você começar a orar, Deus está dizendo: já sei o que você precisa. Então não precisa orar? Precisa. Mas Deus fala assim: eu já sei a saída para tudo isso na tua vida. Você não sabe, mas a oração não significa que Deus não sabe o que está acontecendo. Quando eu oro, eu estou me fortalecendo. Tem aqueles que falam: nem vou orar porque Deus já sabe. É porque você não quer orar. Mas quando eu falo: eu vou orar porque Deus já sabe, eu estou dizendo: na minha oração eu estou sendo esconderijo para minha casa. Escute, olha o que Deus fala em Isaías 65, 24: eu darei a eles o que desejam, antes mesmo de pedirem. Isaías 65, 24: enquanto ainda eles estiverem falando comigo sobre as suas necessidades, as suas tempestades, eu já terei respondido às suas orações. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você? O silêncio acabou. Fala assim comigo: o silêncio da parte do Senhor acabou. Fala assim: antes que eu clamo, o Senhor já vai responder. Aleluia. Quando nós estamos na tempestade, eu estou chegando ao final, nós não precisamos ficar mostrando ou falando de tudo da minha vida, os erros que eu cometo para todo mundo. É claro, nós temos aqueles que são conselheiros da nossa vida. Nós temos aqueles que é mais chegado que o irmão, que sabe que quando você fala para esta pessoa, ela diz, você sabe que ela vai orar por você. Então, a Bíblia vai nos ensinar aqui em Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 6, a esposa diz assim: não olheis por eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim, quer dizer, o sol me queimou. Os filhos da minha mãe indignaram-se contra mim, puseram por guarda das vinhas, porém a minha vinha eu não guardei. Ela está dizendo assim: olha, eu fui fazer o que não devia, me queimei. Eu fui mexer que onde não era para me mexer, me queimei. Ela está dizendo: eu fui mexer em vinha que não era minha, me queimei. Eu fui guardar a vinha errada. Eu fui fazer o que era para Deus fazer. O que era para mim guardar, eu não guardei. O que era para mim ser esconderijo, não fui. Então o que aconteceu? A minha vinha estragou. Então preste atenção. Essa mulher está dizendo algo. E tem pessoas que é assim. Às vezes ela tem mania, quando alguém vai na casa dela, ela tem mania de falar: olha, não olha para isso, não repara naquilo, olha, não repara porque eu estou desse jeito. Às vezes a pessoa nem reparou em nada, mas ela está tão mal que ela faz questão de dizer, tentar mostrar para os outros por que ela está daquele jeito. Então ela fica falando: olha, eu estou assim, pálido, porque eu me queimei numa situação. Nós não temos que ficar fazendo isso. Nós não temos que ficar dizendo por que está acontecendo. Esta mulher fez algo, ela estava incomodada porque estava queimada do sol,
porque ela foi mexer ou cuidar daquilo que não era para cuidar. Tem gente perdendo tempo com besteira. No meio da tempestade, o diabo vai tentar desviar o teu foco, e você vai se queimar. Tem muita gente se queimando em casa, porque no meio da tempestade vai cuidar o que não deveria. E em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, vai dizer assim: foste comprados por um bom preço, não vos façais servos dos homens. Em outra tradução, do versículo 23 e 24, a Bíblia, a mensagem diz assim: todos vocês, escravos e livres, um dia foram reféns de uma sociedade pecaminosa, mas um valor imenso foi pago pelo resgate de vocês. Agora que estão livres dos velhos vícios, não voltem a ser ou fazer o que todo mundo pede a vocês. Amigos, permaneçam na condição em que foram chamados por Deus. Ele está com vocês. Permaneçam firmes com Ele do lado. Queridos, tem muita gente refém de pessoas, refém de homens, quer mostrar, quer falar, quer dar satisfação, o porquê eu estou passando. Para de ser assim. Tem gente refém de alguma coisa. No meio da tempestade, nós não podemos estar refém a nada. Quer um exemplo? 2 irmãs perderam os pais, e elas fizeram uma aliança, um pacto, dizendo que por toda a vida elas sempre estariam juntas, não abandonariam uma a outra. Quando uma arrumava um namorado, a outra cobrava. Lembra do pacto? Pronto. Ela ia lá, terminava o namoro, devido à aliança que ela havia feito uma com a outra. Resultado dessa história: as duas morreram solteiras, não tiveram uma família devido a uma aliança. Uma foi refém da outra, não viveram, não tiveram paz, não conseguiram sobreviver e viver aquilo que Deus tinha para elas. E tem muita gente refém de alguma coisa. Por isso, quando vem uma tempestade, ele se entrega. E Deus está dizendo assim para mim e para você: olha, vocês foram comprados por um preço alto na cruz do Calvário. Não vos façais refém, servo de homens, mas seja de Cristo. Está vivendo um momento de tempestade, mas se eu falar para você que nesta noite que Deus está do teu lado, Ele não te deixou. A única coisa que Deus pede para mim e para você: seja um esconderijo dentro da sua casa. Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Escute, lá em Isaías capítulo 58, e já pode o pessoal do louvor subir aqui. Isaías 58. Isaías 58. Quem for encontrando vai dando glória. Versículo 1 diz: clame no meio da tempestade, eu acrescentei aqui, a plenos pulmões. Não te detenhas, erga a voz como a de trombeta, e anuncia meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Você é casa de Jacó ou casa de Israel? Quem você é? Aqui está dizendo assim: olha, erga a tua voz. Não é hora de você calar. Não é hora de você se trancar no quarto e dizer: não quero mais saber de mais nada. Não é hora de você dizer: eu não aguento essa tempestade. Deus está dizendo assim: não, Senhor. Grita com força: sara a minha família. Grita com força: sara o meu casamento. Grita com força: Senhor, muda essa história. Grita com força: Senhor, me ajude. O que os discípulos fizeram no meio da tempestade? Jesus, o Senhor não está vendo. Ele estava dormindo. Quando Jesus chamou a atenção deles, Jesus estava dizendo para eles assim: olha, o mesmo poder que eu tenho sobre o mundo espiritual, vocês têm também. Eu vos dei autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões.
Você não precisa ficar esperando que somente que um faça para você. Deus está dizendo para você hoje: chega, se levante como voz de trombeta, chofar. Chofar, quando toca, ele atrai a presença de Deus. E Deus está dizendo assim: ó, grite em plenos pulmões, erga a tua voz como de trombeta. Eu sinto Deus aqui nesta manhã. Deus está dizendo assim: olha, o chofar, quando ele tocava, ele marcava território. Então, dependendo do toque, era o toque de guerra. E Deus está dizendo aqui em Isaías 58, versículo 1: muitas vezes nós queremos que Deus resolva tudo, mas nós muitas vezes no meio da tempestade ficamos gritando e dizendo: eu vou cair fora, eu vou sair fora dessa situação. E Deus está dizendo assim: eu não mandei você pular fora. Eu não disse para você que seria tão fácil. Mas não tenha preocupação, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, passei por tudo isso. Essa prova é temporária, tudo é temporário, mas o que vem sobre a tua vida é uma glória eterna, é um peso eterno. Mas o que eu e você não podemos ser é refém de alguma situação que estamos passando. E muitas vezes o diabo quer que eu e você sejamos refém do que estamos passando. Você vai ser envergonhado, você vai ser humilhado. Não, meu irmão, se Deus está comigo, Deus está dizendo assim: meu servo, minha serva, você está aqui esta manhã? Senhor, estou dizendo assim para você. Jesus está dizendo para mim e para você: erga a tua voz, mas pega lá do pulmão, enche o teu pulmão de ar nesta manhã e grite: Deus sara o meu casamento, Deus sara o meu filho, Deus sara a minha família. Aleluia! O diabo está dizendo para você: teu filho não vai se converter, teu filho está na prostituição, teu filho está nas drogas. Não, você vai dizer assim: aqui Satanás, eu vou encher o meu pulmão de ar lá na Redenção Plena hoje. Eu vou gritar como um chofar grita e vou dizer: Senhor, a minha casa não é a casa de Jacó cheia de pecado. A minha casa é a casa de Israel, aonde tem a presença do meu Deus. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Quem está aqui comigo? Olha para o teu irmão e fala assim: enche o teu pulmão de ar, porque vai ficar estreita a situação aqui. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus.